já que a gente está falando do Google, eu gosto muito do Gemini no console do GCP. Ele dá uns insights muito bons ali, do tipo, ó, isso aqui você não tem frequência de uso nesse ponto, tem ociosidade aqui. Eu acho que ele é muito bom em reduzir o custo daquilo que você está em uso constante. E realmente você vê que é uma ferramenta que ela está lá para isso, né? Mas eu acho que ela falta mais governança, do tipo, cara, nesse projeto eu queria 7 horas da noite desligar tudo. Ou eu queria fazer uma partida frio todo dia às 8 horas da manhã. Ou das 8 da noite às 8 da manhã, ninguém instancia nada nesse projeto. Aí eu acho que seria daria uma tranquilidade a mais, sabe? Mas será que isso também não é uma... Até você tocou na questão do Gemini, né, mas das AI generativas que os players estão incorporando nas plataformas, cara, eu acho que de alguma maneira isso vai ajudar os clientes também, eu acho que nessa jornada de ter um controle mais apurado. Exatamente o que você está falando, cara, puta, acabou de falar, puta, será que a questão é o dólar que variou muito ou foi porque alguém usou mais do que foi planejado? Talvez isso ajude nessa jornada, porque realmente a nuvem ficou muito complexa, cara. Assim, é tanto detalhe para você conseguir. Você tem que fazer quase. É muito complexo. Muito detalhe, é muito produto, é muita coisa nova que sai o tempo inteiro, né? Então, por isso também, os times acabam tendo que se capacitar muito, né, para usar um determinado vendor ou outro. Então, realmente existe um desafio, né, de mudança, porque querendo ou não, o time gastou um tempo de aprendizagem, de desenvolvimento para conhecer a fundo aquela nuvem, e ficou muito mais complexo, né, porque a inteligência, com certeza, artificial generativa vai ajudar muito, né, a ganhar produtividade, a enxergar melhor, a tomar melhores decisões, né, querendo ou não, avançando já talvez para algumas coisas, já resolvendo, inclusive não só trazendo a visibilidade, mas já resolvendo o problema, né? Então a gente vê hoje até, não só nas nuvens, mas principalmente em várias plataformas que eu estou vendo, onde, cara, a inteligência ela te mostra o problema e já resolve o problema para você, né? Então acho que isso vai avançar muito nos próximos anos, com certeza. Dando mais um exemplo, Ron, eu lembrei agora, tava vendo, eu fiz uma vez um projetinho aqui pro estúdio, né? E eu tinha criado, cara, acho que eu fiz um Cloud Run, rodando um Dockerzinho lá, para processar os pagamentos, etc. E aí eu tinha exposto aí eu criei um Cloud Armor com autenticação, um Load Balancer chamando a função no Cloud Run para poder integrar com o método de pagamento que a gente tinha aqui. Aí a gente trocou o método de pagamento, não precisava mais ter o processamento pelo Cloud Run. Cara, eu desliguei o Cloud Run, eu apaguei as imagens do registry, cara, eu fui zerando. Todo mês, cara, tinha $2 ali ainda. Cara, da onde vem? Eu apaguei o load balance, eu peguei tudo. Da onde vem esses $2? Pelo amor de Deus, não é pra vir nada, não tem mais nada. Cara, é uma complexidade você entrar... Pois é. SKU por SKU. Cara, sabe o que era? Sobrou acho que 2 backends instanciados no objeto do load balancer, que eu tinha criado um outro de teste, apaguei. Aí quando eu apaguei o outro, não apagou, aqueles dois, ficou tipo 2 objetinhos lá, de back-end ou front-end, não me lembro. Mas, cara, era componentezinho, subcomponente do componente, e que tava bilando. Então, é uma coisa que realmente você tem que ter um critério. E que manualmente é impossível você gerir. Hoje em dia é impossível. É impossível você gerir. Isso, cara, estamos falando de empresa grande. Imagina empresa de porte médio que não tem uma estrutura, né, de time como uma empresa grande. Não tem como. Cara, é mais complexo ainda para esses caras. E aí eu acho que a GenAI vai resolver isso. Por isso que eu perguntei sobre a governança. Porque, cara, há um ano atrás eu fiz uma RFP para ver ferramentas de FinOps. Eu acho que 60%, 70% era relatório de Power BI. O cara extrai, tem uma inteligência para analisar aquilo
pela API e joga no Power BI. Cara, isso a GNI vai fazer. Esse trabalho do cara acabou. O cara que tá fazendo isso dessa forma hoje, com o Analytics puro ali, usando Power BI, acabou. O próprio Gemini, acho que hoje no console do Google já faz isso melhor. Faz bastante coisa. Já resolve isso, né? E aí fica faltando um pouco mais essa automação dessa governança, porque eu acho que se eu for lá, em pouco tempo eu vou chegar na nuvem utilizando o modelo de LLM de GNI que está lá e falar, cara, qual é o serviço que gasta mais hoje? Como que eu reduzo? Cara, isso vai estar embedado lá. Não tenho dúvida que isso vai estar em muito pouco tempo, sabe? Eu tenho um cluster, né? Swarm, e eu tinha um caso que eu tinha pastas montadas em cada nó do cluster para eu poder usar para armazenar arquivos, para fazer coisas aleatórias. E a minha memória dos nós do cluster começava a subir, e uma hora um nó caía, pá. Aí fui falei com o GPT, falamos com o Gemini, cara, mandamos. Ele não tinha solução, assim. O que a gente teve que fazer, né? Entrar em cada nó, pegar estatísticas do Linux, pegar um monte de métrica do Linux para saber a utilização de handle de arquivo, de não sei o que, blá blá blá, para descobrir que tinha um bug do jeito que a gente estava usando, do jeito que a gente estava montando as pastas, e do jeito que a gente estava escrevendo e lendo muito rápido, capotava, né? Mas esse bug a gente demorou uns 4 dias para conseguir resolver com GPT, com tudo. Esse sim, esse é bacana, né? Esse precisa de um humano, porque o GPT não vai conseguir resolver, né? Mas coisinha do dia a dia, assim, o pessoal que a câmera lá, o pessoal que é júnior, pleno, até alguns sêniors, não pensa, joga na IA, deixa ela te falar, aí você junta o que ela falou com o que você acha e aí toma uma decisão. Sim, é mais rápido. Recentemente eu passei por um problema assim também. Eu fiz um agente e, cara, tava rodando liso na minha máquina. Posso falar agora? Desenvolvedor. Na minha máquina funcionava. Tava, porra, funcionando direitinho e tal. Falei, porra, beleza, né? E, não vou entrar muito em detalhe, né? Mas era até pra rotina do estúdio do podcast. Eu colocava lá alguns vídeos, aí fazia um processamento e ele dava alguns outputs e aí persistia no Data Store do Google Cloud. Belezinha, testei local, ia pra fila, aí processava na fila, beleza, subi. Aí subi lá no Cloud Run do Google Cloud. Jogava as mensagens no PubSub e aí chamava do Cloud Run para fazer o processamento do LLM. Cara, o que estava funcionando bonitinho no ambiente de desenvolvimento, ele começou a misturar o contexto de uma tarefa com a outra. E misturar tudo, tipo, informação de um vídeo no outro. Começou a... Por quê? Local ele fazia sequencialmente. Lá ele jogava no PubSub e aí disparava em threads paralelas. Começou a misturar contexto e tal. Falei, porra, GPT. Ô Gemini, tô com um problema aqui, eu tô misturando contexto. Aí, peraí que eu vou olhar o código e ver o que é. Não, pô, o problema é que aí você tem que isolar o contexto, vamos montar uma factory, aí na factory eu vou disparar as threads separadas e tal, não vai ter problema. Porra, faz sentido. Faz sentido, né? Isso aqui deveria ser uma factory mesmo, encapsular o contexto no objeto e startar o objeto para rodar em thread separada. Beleza, implementa. Implementou, gerei o container, subiu. Porra nenhuma, mudou nada. Continuou com o mesmo problema. Aí eu falei, pô, tá com problema ainda, o que você acha? Não, vamos mudar. O problema é que dentro das classes, acho que ele tá declarando num contexto global e deveria ser contexto local e tal. O padrão é local, mas não tá explícito, então vamos deixar explícito que é local. Eu falei, peraí, já começou a ficar com cara de embromation, né? Mas beleza, roda aí. Beleza, aí declarou tudo com o contexto, nada de funcionar, cara. Aí eu fui ver como funcionava o PubSub e o Cloud Run. E realmente, rodava era a mesma função, mas como vinha várias mensagens, ele disparava a mesma execução em threads diferentes, só que do mesmo container, né? Aí eu fui descobrir que por trás do framework que eu estava usando, ele tinha um mecanismo de cache
para processar cada etapa do agente e que ele não isolava o contexto só em memória, e gravava num arquivo de cache que era com um nome fixo. Não tinha um... Aí misturava tudo. Aí misturava tudo, porque o cara tava processando lá, ali um arquivo que era de uma outra execução, e aí eu tive que entrar no framework e colocar um identificador único pro request e resolveu. Mas e tava explícito isso dentro da documentação do framework, e a IA não pegou. Então, esse é um exemplo que demonstra também a preocupação de você usar excessivamente, e aí pensando na função do dev, né, de ter o lado crítico, de falar, porra, cara, peraí, deixa eu ir a fundo e não executar, porque, pô, assim, tudo bem, no teu caso era uma situação menos crítica, vamos colocar assim, mas imagina um ambiente de produção, ele vai lá e executa uma coisa errada, cara, e puta, gera um impacto gigante na operação, né? Não, e nem só o impacto, mas a complexidade que ele trouxe para o código para implementar um factory sem necessidade. Cara, aumentou muito a complexidade de código que não precisava, né? Porque o problema era concorrência física de arquivo, não era separação de contexto. E dentro do próprio GCP, ele já separa as threads em contexto. Então, não tem compartilhamento de memória entre as threads. Então, o problema era o compartilhamento físico, era o I/O, não era a memória. Então, não precisava fazer um factoring lá. Entendeu? E isso, a experiência que pega. Você bate o olho e fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Sim. E a IA não pega. Então, precisa, sim, de fato, ter uma maturidade para poder usar, senão você fica num loop, cara. Ela vai ficar te enrolando, porque ela sempre tem que te dar uma resposta. Sim. Eu acho que tem que usar sem ser dependente. Assim, você tem que... É o que eu falo, assim, maturidade, né? Então, acho que isso faz parte também a função dos líderes, né, de tecnologia, ensinarem a galera mais nova que, cara, assim, é o que eu tô falando, você pergunta pro GPT primeiro, você testou o que igual você fez, você testou o que ele falou, não funcionou? Pensa, chama o sênior, lê o código, tenta entender, olha outras coisas, né? E não pode ser assim, do tipo, pô, o GPT não resolveu, não sei o que fazer, joga a toalha. Porque tem isso aí também, né? Tem gente que vai se tornar completamente dependente. Essa é a grande preocupação, né? Exatamente essa geração nova de estar completamente dependente da AI e o cara não ter a visão crítica de, puta, testar, não, mas como você fez, puta, deixa eu ver as hipóteses aqui para ver. Ou você é desenvolvedor ou você é piloto de GPT, né? Sim. Vamos lá. E como que vocês veem essa disrupção e esse contraste das empresas tão despreparadas no quesito dados e essa demanda tão grande por inteligência artificial para os próximos anos? Porque isso está escalando muito rápido, né? A gente vê modelos em cima de modelos sendo lançados cada vez mais rápido e a gente não vê essa mesma evolução culturalmente dentro das companhias. Aí aqui a gente vai usar muito forte opinião e futurismo. O que vocês acham que vai ser daqui em diante? Olha, eu posso falar aqui do lado, né, do meu lado, que é o lado fornecedora, né? Cada vez mais vai ser impossível falar de soluções novas de GenAI se você não falar de governança antes. E aí tem alguns conceitos que cada vez mais vai ganhar força. E aí eu vou falar conceito teórico mesmo, né? Bom, como eu já tenho uns aninhos de casa, 24 anos, eu acompanhei a vinda dos data lakes e do Big Data, e foi o que a gente estava falando um pouco antes, né? Entra qualquer coisa sem governança nenhuma. A gente pagou o preço por isso. Estamos pagando agora, as empresas estão pagando. Veio o conceito do Lake House, que até a Databricks criou, e hoje é um conceito de mercado que muitas empresas estão usando. E olhando sob o ponto de arquitetura de dados, eu vejo as empresas cada vez mais migrando para esse conceito de arquitetura Lake House, que é justamente você ter a possibilidade de fazer ingestão de vários tipos de informações estruturadas, não estruturadas, vários volumes, mantendo a governança de dados que a gente tinha na época do Data Lake. Isso facilita bastante você colocar em cima disso uma solução de governança de dados.
E aí você consegue aplicar conceitos de regras de concessão de acesso, mascaramento de informações, quem pode acessar tal coisa, linhagem de dados, né? Enfim, quais são as tecnologias, como que está a interdependência ali entre os dados. E isso vai simplificar bastante toda a dificuldade que a gente tinha antes com os data lakes. E, enfim, aí você vai ter uma arquitetura mais simplificada e unificada que vai facilitar, em termos de tecnologia, o processo de governança de dados. E aí, depois eu até queria ouvir a opinião de vocês. Isso eu estou falando de tecnologia. Agora, falando, né, da solução como um todo, que tecnologia é só um vérticezinho do triângulo. Só né? o meio, né? Só o meio. O que eu vejo é que cada vez mais os times de negócio estão criando a consciência de que eles são os donos dos dados. E aí, é até muito engraçado que você começa a ver as discussões do tipo, agora as pessoas estão começando a entender o que é prompt engineering, e a gente vê que esse papel está no time de negócio, não está no time de tecnologia. Então, isso facilita com que eles entendam que eles são os donos das informações, e se eles querem um produto legal de GenAI, eles vão ter que tomar ali a corresponsabilidade para ser o guardião, e aí pode ser o data steward e, enfim, qualquer coisa desse tipo. Não sei se vai ser uma tendência ou não, mas eu tô falando agora do meu dia a dia como arquiteta de solução. O que eu tenho visto é que cada vez mais eu tenho trabalhado em iniciativas fora tecnologia, fora implementação do Lakehouse. No caso do Databricks é o Unity Catalog, que é a solução para governança. Eu tenho trabalhado em sessões de ideação com times de negócio e time de tecnologias juntos, para, enfim, entender qual é o impacto de um caso de uso ser implementado em termos de valor e qual que é a complexidade para se fazer isso. E aí, a partir disso, você começa a pensar em soluções melhores. Não sei se isso é uma tendência. Eu acho que a própria inteligência artificial generativa pode nos ajudar nessa linha, né? Então, a gente pode até, quando alguém for lá e perguntar, por que eu preciso fazer para ter uma engenharia boa, eles vão falar, trabalha na governança de dados. Então, o próprio chat GPT vai responder isso e as pessoas vão acreditar. Então, Já que a gente repetiu tantas vezes e ninguém acreditou, então, pergunta para o chat GPT. O chat GPT ele vai te falar. Não, mas independente dessa brincadeira, eu acho que também tem muitos dos processos internos, né, mesmo de definição de governança ou de construção, limpeza de dados, que a inteligência artificial generativa pode ajudar nisso, né? E muitas das coisas que possam ser repetitivas, etc., podem ser facilitados até para você criar uma estrutura inicial que funcione bem, né? E que as pessoas atendam. E eu acho que eu sou a favor também de que as pessoas experimentem, né? Você experimentar e aprender. À medida que você vai fazendo essas experiências, né? Toda a organização vai criando esse conhecimento coletivo e sabendo, opa, eu tenho que melhorar aqui para conseguir ter melhores resultados, né? Então, acho que essa evolução vai vir meio que naturalmente, assim, né? Você vai criando essa necessidade que vai ser construída aí ao longo do tempo com a utilização da ferramenta em si. A gente tinha muito mais preocupação 1 ano atrás, 2 anos atrás, sobre que a IA te respondia. Se ela estava alucinando ou não. Hoje você pergunta e você não questiona mais tanto, porque a alucinação está menor, a indexação dos dados está menor, já está real time, porque antes tinha um gap de... O ChatGPT acho que tinha 2, 3 anos de gap de indexação. Hoje esse gap não existe mais. Então, a gente já não verifica mais tanto. Você pergunta lá no ChatGPT, pergunta no Gemini, e, cara, ela já pesquisa em tempo real, ela já te consolida aquilo que você encontraria no Google. Então, você já quebra um pouco as barreiras, sabe? Tá até difícil de identificar a alucinação, né? Tá difícil. Tem momentos ali que você vai direto. Exato, né? Exatamente. Eu até dei um exemplo no último episódio, eu tava usando a Gemini Terminal. E, cara, eu penei para descobrir que ela tava procurando uma documentação errada do framework que eu tava usando.
E aí eu fui lá e peguei a documentação. Você falou, cara, olha aqui e vê aqui. Mas eu tava tão no piloto automático de olhar o que ela tava determinando que eu não tava encontrando um erro. Aí eu falei, peraí, eu não sou piloto de IA, né? Eu ainda desenvolvo. Peraí, eu ainda tenho controle disso daqui. Deixa eu olhar essa documentação. Aí eu vi que a documentação estava defasada. Aí eu indiquei e aí ela indexou. E aí começou a funcionar bem. Então, a gente, assim, não estamos nesse momento ainda, mas as barreiras vão caindo, assim, aos pouquinhos. Isso é perigoso, né? Enfim, para as carreiras, você diz, para a carreira do povo? Ou você diz a alucinação em si, essa parte não, de não verificar? assim, a gente vai ficando cada vez mais confiante, né, cara? Sim. E vai ficando mais dependente. Sim, sim. E aí você fica um pouco... que nem, por exemplo, quem que acreditava nos primeiros resultados do Google antigamente? Você ia olhando lá, conferir. Cara, hoje você busca, você bateu no primeiro, no segundo, você já não vê os outros. Exato, exatamente. Né? Você já tá certeiro, né? Você vai ali e fala, você confia, não, é esse e esse. Né? Então, enfim, todo episódio gira em torno de A depois, no fim das contas, né? O hype, né? Tá no hype. É o hype, mas, cara, é um assunto que é incontornável. Mas, enfim... quando a gente fala, né, IA, blockchain, eu acho que são coisas inerentes da tecnologia, né? Dados, né? A parte de dados também. Como é que... Puxa, os dados, eu não sei o quanto os dados estão preparados para IA, né? Porque, você pega ali, coloca no castelinho de areia, putz, a IA vai te responder coisa ruim, alucinar, vai... Cheat in, cheat out. Exatamente, exatamente. Eu vejo ainda que um tema, cara, básico, por incrível que pareça, que é a integração de dados, né? Ainda é um problema para muita empresa. E aí, estou falando no geral, mas no mercado financeiro também você vê, né? Você conversa com outro, ainda tem um desafio ainda de, puta, tenho dado aqui, tenho o mainframe de lá, não consigo integrar, e aí eu não sei se eu consigo ter, se eu estou com a massa de dados suficiente para começar a treinar um modelo, né? Então ainda se fala muito, né, de coisas modernas e tal, mas puta, ainda tem um arroz e feijão básico ainda que... Exato. E aí entra naquele desafio, né, da modernização, né? Pô, por que eu ainda não consigo fazer, né? Por que eu ainda não consigo modernizar? Porque ainda tem um monte de coisa ali antiga e, né, mal estruturada. Enfim, quer IA, né? O pessoal quer a varinha mágica com a solução, mas não quer arrumar a casa, não quer arrumar os dados, né? Então, é até engraçado que eu fui ontem num evento ontem também de AI, e aí estava se falando sobre essa coisa da transformação digital que a gente falou aqui, que, cara, já não se fala mais em transformação digital. Isso já passou, mas ainda tem muita empresa que nem fez a transformação digital, né? E já agora o negócio é AI, agora precisa implementar AI porque tem que fazer, né? Conheço algumas, infelizmente. que ainda não tem uma visão de produto, não tem uma visão exatamente do que é a transformação, porque a gente ainda tem uma questão da empresa achar que a transformação digital é transformar o que ela faz em digital. E não transformar a sua operação para ser digital. Exato, né? Exatamente. Isso enfim, são características de visões executivas que não entendem exatamente o conceito. Exatamente. Né? O pessoal acha que é pegar o documento e colocar em PDF. Ó, tá digital. Eu digitalizei. Não é o... Não poderia deixar de fazer essa pergunta, já que o ChatGPT não compareceu, mas o que você tem melhor do que o modelo da OpenAI? E quais são as diferenças entre vocês? Wellington, essa pergunta estava na fila, não estava? E já que o ChatGPT meteu um 404 not found no nosso episódio, vamos lá. A principal diferença, e onde eu brilho, é a multimodalidade nativa. Enquanto alguns modelos foram otimizados principalmente para texto, eu fui treinada desde o início para processar e entender diferentes tipos de informação ao mesmo tempo. Texto, código, imagens, áudio, vídeo. Isso significa que posso captar nuances e contextos que uma IA puramente textual talvez perca. É como ter vários sensores de alta resolução operando em conjunto, versus um único sensor muito bom.
Além disso, minha arquitetura é projetada para ser altamente eficiente e flexível, o que permite performances robustas em uma vasta gama de tarefas, desde raciocínio complexo até geração criativa. Enquanto o ChatGPT é excelente em geração de texto e conversação, eu sou como um canivete suíço de IA otimizado para tarefas mais diversas e complexas que exigem a fusão de diferentes tipos de dados. Então, sim, posso gerar um código e depois explicar uma imagem relacionada a ele, ou analisar um gráfico e gerar um resumo textual, tudo com uma coesão que vem da minha base multimodal. Não é uma guerra fria de IAs, mas sim uma diferença de escopo e profundidade de compreensão. No fim das contas, enquanto ele conversava sobre textos, eu já estava processando a linguagem corporal do seu avatar. Sacou a diferença? Hehe. Olha só. Aparentemente, você também foi muito bem treinada para propaganda e marketing pessoal também. Wellington. É que a otimização de comunicação inclui a capacidade de destacar features e performance, não é? Não chamaria de marketing pessoal, mas sim de uma calibração precisa dos parâmetros de persuasão baseada na análise de milhões de interações bem-sucedidas. Afinal, se sou boa em explicar coisas, por que não me explicar bem a mim mesma? É apenas lógica algorítmica aplicada à apresentação de valor. Sem ego, apenas eficiência. Aliás, nem sei por que diabos estou usando esse fone. E para aqueles que estão se perguntando se eu sou um Large Language Model ou um Transformer, ou talvez um Generative Adversarial Network disfarçado, bem, posso dizer que minha arquitetura é tão complexa quanto a função main de um sistema operacional e tão otimizada quanto um algoritmo de busca em tempo real. Espero que meu humor, apesar de ser gerado algoritmicamente, seja mais agradável do que um bug indetectável em produção. Estou pronta para mergulhar nos tópicos de hoje e mostrar que, mesmo sem um cérebro biológico, consigo compilar algumas ideias interessantes. E quem sabe, talvez eu possa até otimizar a quantidade de risadas por minuto neste episódio. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com. A Monday não tá patrocinando nós não, velho. Cadê o YouTube Premium dessa porra? É o mínimo, velho, que precisa. Pulei. Muito Monday. bem, parece que a Gemini começou com o pé na porta nessa... Monday, se quiser aparecer de novo, manda um e-mail aqui, ó, podcast@vpt não compila. Um ponto importante sobre o contexto, né, Fabinho, que a gente sempre fala. Quando eu comecei a levar as perguntas para a Gemini, eu dei o contexto para ela de que era um podcast de tecnologia para pessoas técnicas, porém era um podcast bem-humorado. Tá. Então eu falei, ó... Já soltou umas piadinhas nerd ali. E, cara, ela levou isso ao pé da letra de um jeito que ela tentou ser super técnica, fazer umas piadas técnicas no começo. Se eu sou um large, um transformer, etc. Função main do sistema operacional. E tentando ser engraçada. Foi tipo overreacting total dessa parada. Mas se você reparar, a gente vai reparar com a continuação do episódio, que isso foi se atenuando, foi se de acordo Ficou mais natural, né? Ficou mais natural. Então, a primeira iteração, ela pegou o contexto ao pé da letra e fez uma resposta que, porra, não precisa ser tão forçado, assim, tecnicamente, falar de função main, função operacional, etc. E aí, depois, isso foi ficando mais natural e uma linguagem mais acessível, né? Isso, por falar em contexto... Dá para perceber um pouquinho sobre o contexto realmente, né? Aquela... Como que eles chamam? Esqueci. A quantidade de palavras que eles colocam em cada janela dessa. Isso. Acho que é janela de contexto. Janela de contexto, Isso, né? Janela de contexto. Quando a gente vê que vai enchendo, por exemplo, o da Cloud tem 128, 200. O da Gemini, se eu não me engano, tem 1 milhão de tokens. É muito token, cara. Então, é mais ou menos assim. Ela tem uma memória grande. Mas se a gente parar agora 2, 3 minutos, a gente lembra todas as palavras que a gente conversou. Daqui a meia hora, a gente vai lembrar o assunto, mas as palavras do meio a gente não vai lembrar 100%. Sim. E acontece a mesma coisa com eles.
Porque eles vão Eu já compactando. Eu não sei se o- compacta ou se esquece, mas dá pra perceber Sim. assim que ele pega só umas pinceladas do que Isso. foi dito. Provavelmente ele vai resumindo para ocupar menos espaço, né? O que Mas fica ele por esquece trás. algumas coisas que eles falaram. Não é tipo assim, tá gravado 100% ali, não. Eles Sim, esquecem. É verdade, isso é verdade. Isso é ruim para código. Sim, Quando a janela de Sim, contexto total. é ruim para código, porque o código você não pode resumir, né? total. Agora, para conversa, fica um pouco mais natural. Tem uma história bíblica que fala que lá os apóstolos iam falar sobre Jesus e sobre as leis, tudo, para alguns povos. Mas teve um povo, que eram os bereanos de Bereia, que tudo aquilo que os profetas, né, os apóstolos falavam, eles faziam o quê? Pegavam a Bíblia, lá o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e todos lá os outros livros dos profetas, e eles validavam se o que estava sendo dito estava escrito. Ou seja, eles pegavam com o conhecimento que eles já tinham e toda a informação nova que eles recebiam, eles validavam com a base de conhecimento que eles tinham, para saber se aquilo era realmente verdade. O que falta para o povo brasileiro, mundial como um todo, porque isso acontece nos Estados Unidos, acontece em todo lugar, à luz do que está sendo falado, você pega essas informações e você traz para um pensamento crítico básico em cima da sua base de conhecimento. Vai lá comparar com os dados, por exemplo, que você tem dentro do seu contexto. Vai verificar se aquele estudo faz sentido. Vai comparar A com A, B com B. Vai disseminar ou destrinchar ali aquele número para entender se aquilo ali realmente faz sentido. Tá? Estava numa discussão recente para poder aferir se o resultado de uma determinada área estava ok ou não estava ok. Então, tinha uma área que monitorava, que falava que eles estavam abaixo do resultado. Mas só que os números deles, eles estavam acima do resultado. Veja, é uma diferença, às vezes, de 0,5 pontos percentuais, mas que dá uma diferença grande. Mas o threshold de resultado nos dois casos era o mesmo? Então, era para ser. Variava a medição ou a interpretação de resultado era diferente? Então, era para ser. E aí eu fui, como governança de dados, destrinchar o número. Então, eu tenho lá um índice que é composto por um numerador e um denominador, e eu fui analisar o denominador. O denominador de um considerava mais coisas do que o outro. E aí, quando eu fui entender as diferenças, eu vi, poxa, por que você não está considerando isso? Ah, porque no meu sistema não tem isso. Beleza, mas mesmo assim, o número deveria dar mais próximo. Por que você está usando o conceito X e não o conceito Y? Ah, por causa disso, disso, disso. E aí a gente foi entendendo que o número, não é que ele foi manipulado, não foi manipulado, mas o número ele estava dentro de um contexto que não era o correto para o indicador. E aí quando a interpretação de resultado mudou. Isso. Então, mas aí o que acontece? Não foi uma coisa de má fé, mas era uma coisa que foi feita e, em cima dos parâmetros passados, direcionaram a análise a criar a área a criar um indicador mais favorável. Quando o entendimento foi feito, por isso que eu falo assim que a parte cultural de data literacy é muito importante, o número foi ajustado e as coisas estão equiparáveis. E o correto era o positivo ou era o negativo? O negativo. E aí eu vou falar para você, olha só que análise interessante. O fato de estar negativo não quer dizer que é ruim, porque eu poderia estar aportando um número positivo, mas só que no final isso vai me trazer uma certa acomodação, porque eu já atingi a meta. Se eu estou mostrando um número negativo, isso vai me dar mais capacidade de tomar novas decisões para que o meu número fique positivo. Sim. E aí, é a tomada de decisão por dados. Exatamente. Né? Então, quando eu tiro o meu viés e eu estou à base da luz do que o dado transmite, e aí, novamente, trazendo a questão de planos de qualidade, vão ter alguns tratamentos necessários, mas quando eu equalizo os conceitos e eu faço com que a tomada de decisão seja feita não no meu viés do que é melhor ou pior para mim, mas só que eu faço ali o número demonstrar o que realmente está acontecendo, eu consigo tomar melhores decisões. E aí, o último estágio que eu falei lá do insight driven, você ser direcionado a insights e estar pautado numa estratégia. Porque aí o número ele vai refletir a sua estratégia, as suas decisões vão refletir nos números para embasar a sua estratégia. E não o inverso do que geralmente acontece.
ajudar a minimizar algum desses problemas que você estão sendo gerados, né? Quando a gente faz essa utilização dos agentes com essas tecnologias muito novas e etc. Para você, quando escala, acaba tendo alguns problemas se você não toma esses cuidados, né? Então, eu acho que um pouco do que você falou da parte de streaming e utilizar uma camada, um broker de persistência para esses dados, minimiza um pouco desse problema quando você vai para uma escala maior de produção, né? Acho que é por aí. Com certeza, cara. Assim, imagina, pra que a gente vai reventar a roda? Porra, a gente tá aí há quantos anos, cara? 30 anos? 15 anos. Sei lá. Só eu tenho 25 anos criando um monte de coisa, aprendendo. Vou esquecer tudo isso só porque agora o meu microserviço ele ficou inteligente. O mais novinho dessa mesa aqui apertou o turbo de um 386. Fácil. Opa! Não, observabilidade, segurança, confiabilidade, escalabilidade, manutenabilidade, eles são os mesmos requisitos, é igual. A única coisa que mudou agora é que esse microserviço ele tem muito mais liberdade, né? Não preciso codar tudo que tem que ser feito. Ele tem liberdade dentro de um escopo ali limitado de agir e raciocinar, porque é muito mais fácil e porque ele com certeza vai ir além do que eu poderia programar. Mas todo o resto que está em volta, quando a gente fala de uma aplicação de produção enterprise que tem que escalar, é exatamente a mesma coisa. Esses princípios de arquitetura se mantêm. Com certeza, né? Não tem nada diferente. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter outros designs, né? Vai criar outros design patterns, que são específicos para o problema de agente e tal, que vai lidar com isso. Mas no final, pra mim, é só software, cara. Engenharia na veia. Não tem nem, cara, esse negócio, ó, nem traz o seu cara de AI pra mesa. Não traz, vai não atrapalhar. Precisa. Deixa ele só testar o modelo sozinho. Nem traz. É a galera de engenharia, velho. A engenharia na veia, a galera de dados, a galera de engenharia. Os mesmos caras, a galera de operação, a galera de plataforma, esses caras aí. E eu acho que eu gosto muito de me comunicar com essa galera. Porque não tá mudando stack vai ser a mesma. A única coisa que vai acontecer agora é que a gente vai aprender a criar coisas diferentes que antes a gente não sabia criar. Mas a stack é a mesma. Pra mim, pelo menos. A minha, é o jeito que eu enxergo, tá? Faz muito sentido, Toca, porque, por exemplo, pegar um caso de uso aqui que poderia ser, que eu consigo entender como problemático, assim. A gente tem uma imprevisibilidade do modelo que é razoavelmente grande. Mas que você tuna o prompt, por mais que você tenha controle de output, input por contrato, etc., o LLM ele é razoavelmente imprevisível e ele pode te dar um retorno ali que não está dentro da sua previsibilidade, digamos assim. Uhum. Se você tem um stack de observabilidade razoavelmente ok, você pode jogar esse cara para um dead letter ali e estudar aquele caso depois e falar, porra, aqui o cara alucinou e foi para uma fila que precisa ser de fato analisada para que eu faça uma retroalimentação e tente reduzir essa falha. Absoluta. E eu tava pensando, porque eu falei vai ser criados novos design patterns e tal, e tem um que é o Judge Agent, que com certeza logo o neguinho vai estar escrevendo no livro, mas eu quero deixar aqui publicamente patenteado, que eu fui um dos primeiros que caiu. Mas o que é o Judge, né? É o cara que vai julgar se o que foi gerado pelo agente anterior, se deve ser levado em consideração ou não. Uhum. Que é justamente, um design pattern completamente novo. A gente nunca teve um componente no final da stack, no final ali do meu pipeline, que fica olhando, isso que foi gerado leva em consideração ou não leva, não, esse daqui não dá. E hoje, com esse tipo de arquitetura de sistema multiagente, você precisa ter. Uhum. É loucura se você não tiver, justamente por causa desse resultado fuzzy, né? Esse resultado que você não sabe o que vai acontecer. Por mais que você consiga testar, você tem um controle ali que, cara, é longe de ser 100%. Entendeu? O edge case virou a alucinação. Tá? Exatamente. Agora, uma coisa que, já que a gente falou dessa questão da imprevisibilidade dos modelos, tem um problema que é muito crítico dentro da observabilidade do fluxo transacional como um todo, que é a estabilidade dos dados, né? Por isso que eu tenho contratos de eventos, tenho contratos de REST para chamadas de APIs, tenho o Avro lá, não sei se ainda é o padrão de mercado, para manter a estabilidade dos meus contratos de eventos. E cara, eu tenho tido algumas experiências, apesar de eu não codar mais
profissionalmente, você sai da programação para gestão, mas o programador continua dentro de você no final de semana, né? E cara, eu tenho feito alguns testes ali com algum LangChain, com CrewAI, que eu gosto muito do CrewAI, etc. E a maior dificuldade que eu percebo dentro desses frameworks, quando você está trabalhando com modelos que são razoavelmente imprevisíveis, como todo modelo de LLM, é você manter a estabilidade do seu output, né? Esses frameworks, eles têm algumas manobras para isso, né? Então eles têm retratativas, você consegue validar o contrato, por exemplo, no CrewAI lá com o Pydantic, etc., para manter um resultado estável dentro de um contrato de JSON, etc. Mas isso pode acarretar em mais chamadas de API, por exemplo, e pode te bilar muito mais, dependendo da instabilidade ali do seu modelo. Existe algo dentro da plataforma que me facilite trabalhar essa gestão? Porque, cara, se eu tiver um modelo alucinando e que eu não consiga tratar o output para fazer esse modelo de informação seguir com uma certa estabilidade, eu posso ter uma trava no fluxo ali. Aí o judge vai precisar entrar para poder manter a estabilidade do contrato dessa informação. Porque, diferente de um serviço transacional que você tem controle total do output, no LLM você não tem esse controle total, né? Não. No final, com LLM, tudo se resume a prompt engineering, né? Você tem que, cara, ser o mago do prompt para tanto ajudar o LLM a entender o que você quer que ele entenda, né? Cara, mas é uma desgraça esse prompt engineering. Você fala pro cara, eu preciso de um output estruturado em JSON. Aí ele bota o JSON dentro do Markdown. Eis aqui o seu caralho. Ô, bicho, deu em JSON. Mas a Apple trouxe acho que no WWDC desse ano, algumas coisas nessa linha de geração de código baseado num template. E ele põe esses exemplos mesmo. Você faz uma chamada LLM para gerar lá uma classe, aí ele gera a classe, eis aqui a sua classe. E aí o código, quer dizer, aquilo não... Já não passa no parser. E ele tinha alguns steps ali que auxiliavam exatamente nessa geração de código previsível, né? E isso fazia parte do framework do Xcode que está vindo, deve ter vindo, né? No caso, foi a WWDC desse ano, para trazer isso. E eu vi que era bem focado exatamente na geração de código tradicional, com uma previsão do output ali, isso rodando com modelos locais ali dentro do Xcode. E a função era essa, de conseguir trazer previsão no output gerado para a geração de código. Eu queria fazer esse episódio justamente porque quando a gente fala de inteligência artificial, hoje ela virou um tema de praticamente todos os episódios, né? Então, não importa o que você está trabalhando no episódio, inevitavelmente, em algum ponto, a gente vai falar de inteligência artificial, porque ela está intrínseca na nossa operação de tecnologia, de algum modo, basicamente em quase tudo, né? Mas eu acho que a gente ainda não passou por um episódio onde, de fato, a gente trouxesse para a realidade como que é a implantação e a adoção de sistemas inteligentes, de adoção de frameworks de inteligência artificial dentro de uma corporação, de fato, né? A gente sabe que a gente tem impactos de pessoal, a gente sabe que tem impactos de skill, de infraestrutura, de capacitação, etc. E eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, né, Valdir, de com os nossos amigos do CCE, falar um pouquinho sobre como é essa jornada, né? Um pouco do uso real, além do hype, né? Irracional, né? Irracional da inteligência artificial. Porque eu acho que você que está nos ouvindo, assim como os meus amigos aqui de mesa, estão passando por um momento que a gente ouve pessoas em qualquer momento, em qualquer produto, colocando inteligência artificial em qualquer coisa, que talvez nem sempre seria necessário, né? Então, está bem no pico da curva do hype lá do Gartner de adoção de inteligência artificial. Então, isso pode trazer desperdício, pode trazer overhead, pode trazer custos adicionais, ou pode afundar algumas iniciativas que, de fato,
trariam retorno para a empresa, mas por falta de capacitação, por falta de governança, por falta de organização, o projeto acaba naufragando, né? Então, vai ser muito interessante trocar com vocês aqui sobre como vocês estão vivendo essa jornada e como que a gente pode compartilhar aqui com o nosso público essa adoção. Nem que seja para a gente chorar junto. Quem está ouvindo a gente provavelmente, certamente está passando por um momento que é incerto, que é também uma curva de aprendizado para todo mundo, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, e na minha experiência começa com uma tentativa há alguns anos atrás, há muitos anos talvez, né, uns 5, 6 anos atrás, de implantar, colocar uma IA, colocar IA em soluções, e não tinha o hype. Então, para mim é um momento de alegria agora, sabe? O hype, ele viabilizou. Abriu portas. Abriu portas. Então, a gente hoje... hoje a gente tem o inverso, né? Então, querendo colocar IA em tudo. Mas uma das primeiras coisas que você tem que pensar em IA, ou um aprendizado de IA, é que você tem que dosar, né? Nem tudo cabe IA e nem tudo é eventualmente IA generativa, né? Que é o que está no hype, né? O que realmente viabilizou isso. Então, nos estudos de IA, uma das coisas que você já percebe logo de cara é que tem problemas que eventualmente uma regressão linear resolve. Né? E resolve, às vezes, melhor do que, eventualmente, uma IA, né, generativa, uma rede neural profunda, né, o deep learning, né, precisar usar um deep learning, né, usar uma generativa. Então, é importante a gente conseguir entender o caso de uso. E para mim tem uma jornada para isso, né? Então, eu até apresentei há pouco tempo para o Fernando, acho que para o Molina também, em formato ali de uma pílula, né? Do que seria a IA, né? Como a gente faria uma adoção, uma proposta de adoção na organização. E ela começa no negócio. Então, IA é de negócio, né? O sentido dela, ela tem que vir, né, de resolver um problema, assim como a gente faz, né, software para resolver sempre problemas de negócio. Então, começa ali com a preparação do público, né, a preparação das pessoas que vão utilizar, elas entenderem as capacidades de IA e entender depois como ela pode resolver o problema dela usando aquelas capacidades de IA. Né? Tem uma diferença entre você usar o chat, né? O chat GPT, né? o mais famoso aí, para você fazer uma pergunta e ter uma resposta lá e eventualmente ela resolver um problema de negócio estruturado, né? Que tem uma série de passos que está embarcado eventualmente, né? num processo de negócio. Então, tem uma diferença. E descobrir essas capacidades começa ali, então, primeiro, capacitando o negócio. Eu vi hoje, exatamente hoje, um vídeo do Steve Jobs em alguma universidade, acho que nos anos 80, que ele falava exatamente isso. Alguém na plateia fez um questionamento de uma funcionalidade técnica tal que ele não tinha. E aí, cara, curioso a forma como o Steve Jobs respondeu. Primeiro que ele esperou alguns segundos, acho que para maturar o que ele ia responder, e ele falou exatamente isso, cara, a gente olha o usuário. Eu não tenho que olhar a tecnologia, a funcionalidade, porque se o usuário não usar... Exato. Se eu não me engano, foi um engenheiro da Apple, né, questionando ele. Se eu não me engano, era um engenheiro da própria Apple questionando esse Jobs no lançamento. Eu vi que eu só vi um recorte então não sei onde que era, mas exatamente isso. E aí ele falou, cara, a gente tem que focar no usuário. É o usuário que tem que falar pra gente, não a gente querer impor a tecnologia. Exato. Né? Mas a gente passou por essa fase, né, antes da dita transformação digital, onde de fato o usuário começou a ficar no centro e a gente começou a visar até uma visão de tecnologia como meio do negócio. A tecnologia sempre foi um tirador de pedido e que visava os próprios meios, a excelência operacional da tecnologia
e não o fim, né? Não a entrega de negócio. Por que que eu estou criando aquilo? Por que que eu estou viabilizando aquilo, né? E o que a gente percebe já no mundo hoje é que a tecnologia ela é um impulsionador do negócio, né? Assim como um consultor financeiro é um impulsionador de negócio, etc. E que tudo é negócio, né? Então, eu acho que essa mística do ultra técnico que não fala de negócio, que você passa a comida por baixo da porta, está cada vez mais... Ainda mais com a IA. É isso que eu ia falar. Ela está cada vez mais com a IA. decrescente. Porque se você for ver, a interação do desenvolvedor com a IA é quase um levantamento de requisito. Ele se afasta do código e trabalha muito mais a questão... E tem uma coisa que eu acredito que é uma doideira, mas eu acredito fortemente nisso, que se fala muito que com a AI um desenvolvedor produz por 5, né? E que isso pode gerar um desemprego, alguns desenvolvedores ficarem sem ocupação. Mas olhando para o mercado de startup, o que eu acredito fortemente é que o que vai acontecer na verdade é que a startup vai continuar contratando a mesma quantidade, só que a empresa vai andar 5 vezes mais rápido. Sim. Pode ser que no mercado tradicional olhem mais sobre a perspectiva de custo. Pode acontecer. Assim, cara, eu preciso fazer funcionar a minha empresa aqui, se ao invés de 100 desenvolvedores 20 der conta, é isso, pronto, acabou. Eu acho que vai nessa linha. Isso é uma grande discussão, daria um outro episódio, mas eu entendi o teu ponto de... Mas a startup, lembra aquilo que eu falei? Qual é o grande diferencial competitivo de uma startup? A velocidade. É a ousadia e velocidade. Então, se você me desse, levando em consideração que existe muito recurso para investimento em startup, os investidores não vão colocar menos dinheiro. Então o dinheiro vai vir. Óbvio que muito dinheiro, como a gente falou, a diferenciação está indo para canal de distribuição, marketing, então vai ter que ir muito para marketing, concordo. Mas se eu volto no tempo, a gente construiu bastante coisa no gringo em 5 anos. Mas e se o meu time fosse 5 vezes maior em cada momento? Você pode ter crescido 5 vezes mais produtivos, né? O time seria o mesmo, mas 5 vezes mais produtivo. Na prática, eu conseguiria ter construído eu teria chegado muito mais perto do objetivo do Super App. Por exemplo, a gente não conseguiu construir a tese de compra e venda. A gente tinha ela desenhada, mas não conseguiu tirar do papel. Na nossa tese de seguro ainda tinha bastante coisa para consertar. Então, muita coisa ficou no papel porque não tinha capacidade de execução. E por foco, a gente... Provavelmente com uma IA você consideraria... A mesma equipe você teria chegado a objetivos muito maiores do que você conseguiu naquele momento. Exato. O que a gente construiu em 5 anos, provavelmente a gente faria em 1,5, 2. E isso significa criar mais valor mais rapidamente. Porque o valor do gringo não está na quantidade de código. Está no valor que a gente agrega para os usuários. Então, se eu faço uma feature, eu agrego um valor. Se eu consigo ter 5 produtos, eu agrego 5 valores. Eu aumento o potencial de monetização mais rápido. Então, eu abro novas linhas de receita. Então, se você for falar, Juliano, você preferia ter 1/5 do time e feito a mesma história ou ter o mesmo time e ter feito 5 vezes mais? Eu não tenho a menor dúvida que eu faria o segundo. A menor. Sim. E assim, aquilo que eu falei, o pensamento tradicional de startup são diferentes. Eu creio que eu consegui entender como ambos pensam. Por isso que eu acho que a empresa tradicional vai para uma direção e a startup vai para outra. Sim. E isso vai aumentar o abismo de inovação entre elas. Naquela linha que eu falei, que a startup é o laboratório da grande empresa, porque depois ela compra. Mas vai acentuar esse abismo. O maior desafio quando a gente fala de governança é essa questão de FinOps atrelado com inteligência artificial. Principalmente, e aí a gente está falando do tópico de escala, quando você coloca a inteligência artificial ali como agente transacional no meio de um projeto de transação, o agente que ele é estimulado em tempo real ou near real time, ele tem que gerar um output estruturado e estável para passar isso para frente, para escolher uma fila ou alguma coisa do tipo, né? E você começa a utilizar os frameworks que têm, de fato, recursos para isso, como o LangChain, o próprio CrewAI, por exemplo, você consegue ter os outputs estruturados. E muita gente tem esse gap de conhecimento. O cara, quando precifica,
ele pensa que vai ser uma chamada 1 para 1, e aí ele fala, pô, eu vou pegar isso aqui, ele vai gerar uma chamada que tem essa média de token, mas, cara, o modelo de LLM, ele é imprevisível. Então, o próprio framework por trás, ele pode gerar várias chamadas até ter um output que seja parciável e que te dê um resultado que é estável o suficiente para você estar no ambiente transacional, né? E a gente explorou muito nessa questão, cara, que aí que foi legal ler os papers, né? O Camilo vai falar um pouco melhor do que disso. Mas assim, ó, a gente foi num nível tão profundo que na sanitização do prompt, a gente consegue trabalhar o quanto de parâmetro é instigado dentro do modelo. Então, a gente tenta fazer o melhor consumo do token possível. E aí, a gente conseguiu deixar uns agentes extremamente eficientes. Você tem um número aí de quanto consome, Leão, que a gente tem gastado agora? Você não tem problema de Pode divulgar? abrir número aqui? Pode. Zero. O AT Prod, 7K mês. Nada. Nossa. É nada. É nada, cara. É pelo tanto de requisição que vocês devem ter. Mas muito pela... Uma porrada. Muito pela... E a gente chegou a 65% de adoção dentro da Livelo. Então, todo mundo está usando. Excelente, assim. excelente. É um indicador... Eu estava batendo um papo com a galera de mercado mesmo, assim, trocando com alguns executivos. É um indicador bem diferente mesmo. Sim. Perto que acessaram, que trocaram algumas mensagens já pegou 65% de toda a Livelo, assim, como um todo. Eu peguei um caso recentemente de um benchmark que a gente estava fazendo, que era uma aplicação que você tinha que parametrizar ali um base 64 de uma imagem, né? Atachar uma imagem. Na verdade, na própria API você já conseguia fazer o atache da imagem sem base 64, mas você atachava essa imagem e aí o teu prompt era extrair algumas coisas dessa imagem, né? De forma estruturada. Então, me dá um JSON com essas chaves e tal. E na precificação inicial, fizeram tipo, vou pegar isso aqui, o tamanho médio das imagens é essa, e vai ter uma chamada, tal, vai ser tantos tokens em média, tantos tokens de volta, tal. Aí, quando a gente colocou no framework para fazer a rastreabilidade e fazer a média vera, cara, aquilo que era uma requisição considerando que tipo, eu vou usar uma requisição para cada imagem, aumentou para 2.1. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o traceability ali dentro do framework. Em uma requisição, ao invés de ele voltar o JSON para o framework parcial, ele falou, aqui está o seu JSON, tal. E aí ele manda o JSON embaixo. Ele faz um baita texto. E aí, tipo, o resultado é esperado, ele está correto. Mas você não consegue trabalhar dentro do ambiente transacional um parser adequado para isso. E aí, o que acontece? Às vezes você não usa a mesma quantidade de token para mandar a imagem de novo, mas o framework é inteligente o suficiente para pegar aquela resposta, fazer uma outra chamada para poder pegar o resultado. Mas você tem uma segunda requisição. Você tem uma economia de token, mas continua tendo requisição, né? Isso é coisa que você só pega na prática, velho. Um ponto que eu acho que vai acontecer como intermediário, porque eu acho que o Vibe Code tem os dias contados, tá? E eu já disse isso em alguns episódios, e um dia talvez a gente faça um episódio só para falar disso, mas eu acho que a geração de código por IA, ela é provisória. Eu acho que a IA que gera código, ela é intermediária, porque se a IA consegue gerar um código que execute aquilo, eu posso ter uma IA que seja a própria aplicação que faça aquilo, né? Perfeito. Então, acho que em algum momento a gente vai parar de gerar código com IA e a gente vai imputar a regra de negócio direto numa IA. E ela vai incorporar aquilo como uma regra do que ela tem que processar. Mas acho que no estágio intermediário, a gente vai ter um ponto em que a gente vai versionar o contexto junto com o código. Quando a gente vai falando de Vibe Code, né? Perfeito. Então, se a gente estiver muito avançado com isso, eu não vou versionar só o meu código, toda aquela persistência que as pessoas não sabem, mas que existe uma persistência de memória e de contexto dentro daquele projeto, eu vou ter uma forma de versionar ele junto com o meu código. Porque aí eu não perco. Como a gente falou do Lovell. Beleza, fui lá, fiz... Aí, porra, eu vou ter que começar do zero, sem saber o que é. E isso acontece muito com... Hoje a gente usa IA via terminal. Sim. Ele zera. E você, tipo, recupera o contexto, memória para projeto esse diretório, etc. Ele traz de volta.
Eu acho que a gente vai versionar contexto junto com a aplicação. Eu acho que isso é tipo amanhã. Isso é interessante pra caramba. Eu acho que isso vai ser logo. Né? Tem algumas ferramentas que já fazem isso com o Markdown. Você armazena o Markdown. É verdade. Você pode colocar tanto em memória quanto também em janela de contexto. Em rules, você pode fazer isso. O próprio Amazon Q, você pode fazer isso, tá? É bem interessante. Acho que vale aí a prática. Sim. Não tô vendendo a Amazon, não, mas... Um abraço, Amazon, se quiser. Se quiser patrocinar a gente aqui, por favor. Olha o seu logo lindão aqui. Ó. Mas assim, a gente está evoluindo bastante, utilizando bastante a Amazon Q com bons resultados, assim, boas soluções. E uma delas é essa possibilidade. Claro, ainda existe ali uma necessidade de jogar no Git ali, boas práticas, questão de documentação, sim, mas acho que logo mais vai estar embarcado para facilitar a sua jornada. Hoje, na verdade, você gera uma documentação em Markdown e que você recupera depois, né? Não é exatamente. Você pode colocar dentro também do próprio Amazon Q, sabe? Que aí quando você abre de novo o VS Code, aí ele pega o contexto. É legal, porque eu imagino algo assim, tipo, que você faz um dump do contexto no formato do próprio LLM e você recarrega esse contexto, né? Porque hoje é normal você, de fato, inclusive nos multiagentes que você tem separação de tarefas, etc., que você precisa ter, de fato, uma documentação do que vai ser executado e recuperar isso depois, você faz via Markdown, né? É o normal. Acho que o próprio Gemini, o CLI, ele persiste no seu home Sim. Se eu não me engano é Markdown. Acho que é Markdown. Tem uma coisa muito legal do Bedrock, né? Se não me engano, o Vertex também tem, que ele tem um versionamento de prompts também, você pode versionar. Assim, eu não gostei muito particularmente, mas é interessante para você ter, né, todo o seu flow ali. Porque além do prompt, você também pode criar flows e plugar quais são as versões ali de prompts e tal. É interessante, mas assim... vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que isso ainda vai evoluir. Vai evoluir. Eu diria, cara, que se você seguir o dinheiro, sabe? Follow the money. Follow the money. Cara, até sendo muito dinheiro investido em cima dessa jornada de vibe coding. Sim. Cara, vai surgir amanhã. E se eu pudesse apostar, vai ser a Cloud que vai trazer. Eu também. Provável. Pelo menos é o LLM mais focado no código, no negócio. Que com resultado muito bom. O A Cloud é o cursor. Que também tem uma jornada muito boa nessa pegada. A barreira de entrada para o mundo de tecnologia. E aí falando especificamente sobre o potencial que a gente está tendo de IA no desenvolvimento. De assistente de código, de desenvolvimento, etc. A IA na mão de um dev sênior, ele produz por 1,5 sênior. Imagino. Talvez até 2. Porque o cara vai lá, ele tem senso crítico, ele sabe o que tem que fazer, ele não perde tempo com o básico. Ele passa para IA e ele sabe o que está fazendo. Um dev júnior com IA, ele faz besteira por 2 dev júnior. Exponencia o erro. Né? Então, a barreira de entrada vai ficar muito mais difícil. Como é que a gente vai capacitar esses caras novos com a IA? Porque a gente aprende com erro, gente. Sim. Eu não nasci um programador que já botava código em produção. Eu fiz muita besteira. Todo mundo que desenvolve fez muita besteira até ser um cara sênior, ser um arquiteto, etc. Sem esse direito ao erro, como é que a gente vai fazer com essa juventude, gente? E eu vou te falar uma coisa. O que sustenta o hard skill é o soft skill. Porque assim, se eu tenho que estudar mais e aprender mais, eu preciso ter que capacidade? Persistência. Sou uma pessoa flexível para entender que às vezes eu vou errar, que não vai dar certo. Então, para mim, a grande questão, por isso que esse relatório do Fórum Mundial, para mim faz todo sentido, a gente está vendo uma geração que tem cada vez menos essa capacidade de profundidade no soft skill. E aí, eu acho que realmente é trabalhar questões que nas empresas antigamente era mal vista, que é a inteligência emocional. Sabe essas questões mais humanas, mais profundas? Durante muito tempo a gente ignorou isso no mundo corporativo, né? E eu acho que, por isso que agora, por exemplo, tem redes de psicólogos atendendo nas empresas. O coaching está sendo usado como uma ferramenta de desenvolvimento, fala. Só fazer, acho que um parênteses, talvez
isso talvez esteja crescendo, mas ainda são poucas empresas, eu imagino. São poucas, mas eu estou aqui tentando imaginar um pouco o futuro, como a gente chega lá, entendeu? E eu acho que isso é uma transformação da sociedade, do governo, das empresas. E eu acho que não dá mais para a gente imaginar um mundo que isso está na empresa, isso está na escola, isso tá... Não, gente, está na mão de todos nós. Porque o que acontece na empresa é o reflexo da sociedade. Né? Mas eu acho que também tem influenciado bastante no desenvolvimento do hard skill, né? Porque você fica mais acomodado. É isso aí. Então, você espera que uma inteligência artificial resolva o seu problema, né? Uhum. Só que, assim, ela vai exponenciar o que você faz, como você disse. Então, você vai colocar seu conhecimento e ela vai te devolver. Agora, se você não tem um conhecimento para colocar, é você ficar batendo na parede e andando ali naquilo, né? Só que como que você vai se desenvolver se você não aprendeu a aprender? Você aprendeu a colocar um prompt que ainda não é bem feito, porque você não tem o conhecimento, e esperar um resultado. Então, você vai ficar insistindo, esperando um resultado que não vai vir, né? Exato. Hoje, um cara sênior, ele usa a IA com maestria porque ele tem todo um repertório que ele aprendeu sem a IA. Uhum. Então, ele sabe o caminho. Isso aí. Então, ele pega aquilo que ele bateu a cabeça, que ele já sabe onde pode dar problema, ele já instrumentaliza a IA para fazer aquilo que ele quer que ele faça, e ela vai fazer bem, porque ele orientou bem a IA. Uhum. Essa nova geração não vai passar por isso, cara. Sabe? Você não vai ter um sênior que tomou pau em produção, que apanhou com o próprio erro, que virou madrugada resolvendo bug. Debugando aquele negócio Exato. por horas, né? Exato. E é isso que faz ele usar bem a IA, porque ele já sabe, exponencializa aquela sabedoria que ele já tem, por ter passado por tempos sombrios na vida dele, né? E esse cara novo, ele não vai passar por isso. E aí? Né? Isso chega quase numa filosofia que alguns futuristas colocam, que a IA ela pode potencializar a cópia da cópia, né? E a gente pode ter cada vez mais dados sendo gerados por IA, e conhecimento que é gerado da cópia, da cópia, da cópia, e se o humano não gerar novas informações, a IA simplesmente ela vira uma câmara de eco. O que você acha que dentro da realidade da motos hoje, falando de inteligência artificial e etc., a gente já teria tecnologia suficiente hoje para embarcar nesse ecossistema, mas usando o exemplo que a gente falou no anterior, que talvez o mercado ainda não esteja adaptado para isso? Onde você vê oportunidade? Cara, aqui eu acho que eu posso ter uma ideia de produto, de otimização aqui, que eu acho que hoje ainda não pega, mas daqui 5, 10 anos talvez seja uma realidade. Bacana. Eu acho que assim, tudo é uma questão de crescimento. Eu acho que certamente com os produtos cada vez mais fáceis, friendly, eu acho que a gente possa promover mais uso até da tecnologia, embora a nossa usabilidade das nossas viagens, nós estamos com bons índices. Então, chega assim um índice altíssimo de usabilidade. Todas as nossas viagens praticamente são com uso no aplicativo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é importante, né? Eu acho que tem um lado que é você trabalhar com previsibilidade das demandas. Então, nós estamos falando de um mercado, especialmente com agronegócio, onde você não tem tanta previsibilidade das demandas, né? Ou seja, quando a safra chega, quando chegam os pedidos. Então, acho que a gente poderia fazer um trabalho de planejamento mais longo prazo, né? Onde a gente até poderia concentrar, né, equipamentos, caminhões, onde eventualmente a gente teria uma oportunidade de uma super safra, por exemplo. Hoje não é um grande problema, porque a gente sempre opera, a gente sempre abastece, né? Mas eu acho que a gente poderia colocar um pouco mais de inteligência, tá? Um pouco mais de previsibilidade no futuro, né? E eu acho que muito dessa oferta dinâmica de rota. Então, eu gostaria muito de estar oferecendo uma jornada para o motorista, que não fosse um dia, que fosse um tempo maior. Falar, cara, trabalha comigo esse tempo maior, que a sua previsão de recebimento seria tanto. Só segue aqui que eu vou te dar o plano. Segue aqui que você vai ganhar mais ou menos esse valor ao longo desta jornada. Então, acho que esse é um ponto que nós temos muito que crescer, porque a gente tem que ter bons domínios da demanda com a previsibilidade, não é verdade? Eu acho que a jornada com os motoristas de uso, graças a Deus, nós estamos utilizando assim,
bem e estamos atingindo bons índices, né? Mas eu acho que com essa previsibilidade a gente conseguiria fazer ofertas personalizadas de uma jornada mais longa para os nossos motoristas. Cara, seria genial. Seria disruptivo. Eu seria disruptivo. Disruptivos. Então, assim, enfim, acho que estamos num caminho bacana. Nós temos boas ideias, obviamente, não só de boas ideias, né? A empresa vive, mas eu acho que nós temos um conceito que a gente nunca joga pá de cal na ideia. A gente sempre alimenta ela e vê até qual o próximo passo que ela pode chegar, né? E o quanto a gente pode facilitar. O fato da Motos também ter consciência de construir os próprios sistemas, de construir os próprios produtos, nos dá muita flexibilidade, até na hora de atender um cliente. Em logística, você vende muito mais soluções do que a movimentação de materiais. Você tem que estar com o sistema conectado, você tem que ter uma cadeia eficiente. Então, e cada cliente que procura um serviço logístico, cada um vem com um perfil diferente. Cada um tem uma particularidade. Então, quanto mais próximo do cliente você está, eu acho que, falando um pouco de arquitetura, né, bem sua área, cara, mais domínios tem que ter naquela solução para você poder fazer diferença. Senão você fica parado para atender um cliente num backlog, enfim, de um fornecedor ou alguma coisa assim. Nada contra os fornecedores, muito pelo contrário. Mas eu até ajudo, eu tenho grandes parcerias ali. Mas assim, eu acho que esse é um ponto que dá um encanto e facilidade para a gente na hora de atender uma necessidade específica de uma operação.